Bem, pessoal, hoje o nosso podcast Bom Dia Zona Oeste é para falar sobre empreendedorismo, saúde, sobre o Alexandre ficar quieto um pouco, que é difícil, mas nós vamos tentar. Estamos nesse momento com o Dr. Bruno Chagas, bucomaxilofacial, e com Leandro, empreendedor no segmento de drogarias, farmácias. Tá correto? Tá certo. Então vamos lá. Bruno, vamos começar com o Bruno. Já que nós já estamos passando alguns vídeos, eu tenho acompanhado o Bruno em algumas cirurgias, que é um mundo novo, não só cinematográfico, mas toda uma história ali. Bruno, quem é o Bruno? Como que surgiu o Bruno? Vejo que você é um cara jovem, mas está aí com grandes talentos. Conta pra gente. Alexandre, primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de estar falando para diversas pessoas através do seu podcast, né? Te parabenizar, dar uma alô aqui para o meu amigo Leandro, nosso empreendedor da Zona Oeste, te agradecer. Opa, né? Obrigado. E dizer que o Bruno, em modéstia à parte, Alexandre, é uma pessoa extraordinária. É assim que eu me rotulo. Porque a gente já passou por muitos desafios nessa vida, né? E chegar até aqui não foi fácil. E quando eu falo uma pessoa extraordinária, pessoal, é para poder te encher de esperança também. Você que tem 25, 30 anos, está sem estudo, está sem emprego, ainda dá tempo de você chegar. Qual a sua especialidade? Eu sou cirurgião bucomaxilofacial. E tu começou com quantos anos? Olha, eu comecei minha faculdade, Alexandre, acredite, com 25 para 26 anos. Eu estou com 41. Quando eu tinha 25 anos, Alexandre, eu não tinha nem segundo grau, acredita nisso? Quando tinha 25 anos não tinha segundo grau? Segundo grau. E eu tomei uma decisão, né? Fiz o supletivo e logo após o supletivo eu busquei estudar, né? Entrei na faculdade de odontologia. Seu lugar de médico é assim. Exatamente. Não para. Exatamente. Então, com 25 anos eu não tinha o segundo grau, né? E não falo isso com orgulho não, porque o ideal é que a gente faça mais novo. Só que talvez se eu tivesse feito mais jovem, eu não teria adquirido tanta experiência, eu não teria feito com tanto afinco. E fiz um supletivo durante um ano, me dediquei à faculdade, né? Agarrei com unhas e dentes as oportunidades. Era a decisão da vida, né? Era a decisão da vida. Decidiu que ia mudar de vida e foi. E precisa, né? A gente precisa, quando a gente tem uma determinação, a gente tem que agarrar. Objetivo, tem que agarrar. E o estudo não para, né? Porque você comentou que já vai para os Estados Unidos, fazia mais alguma coisa lá. Eu tive oportunidade já de estudar em alguns países, tá? Como Dubai, já fui a Congresso de Dubai, já fui a Boston, né, na faculdade de Harvard, já tive na Rússia, já tive na Letônia, né? Agora eu vou para Seattle, em Washington, né, nos Estados Unidos, fazendo um curso de cirurgia crânio-maxilofacial, entre outros cursos mais aí. E é bom a gente frisar a importância que tem a família, né? Família é a base, né? É a base, nessa caminhada. No meu caso, por exemplo, se não fosse minha família, talvez eu não tivesse chegado até aqui. Gente, eu vou contar rapidamente para vocês uma que foi impactante. A gente já vai falar com o Leandro, vai puxar muitas informações do Leandro, mas uma que eu achei impactante foi uma que o paciente chegou com muitas lesões no cérebro, não sei como se diz, na caixa craniana. O Bruno abriu por cima, tirou o rosto da pessoa toda, colocou um monte de placa, parafuso, parecia uma serralheria aquilo lá. Um negócio doido. Refez tudo, depois puxou. Não parece que o cara não fez nenhuma cirurgia. É a tecnologia em prol da saúde humana, né? Mas e agora eu quero falar um pouquinho, conhecer um pouco o Leandro. O Leandro já me contou algumas histórias dele também no passado, que já fez de tudo um pouco. Leandro, como é empreender nesse país? Como que você chegou a essa posição de empreender e o
por que empreender? Cara, assim, eu também me considero um cara muito extraordinário, né? Porque eu tenho, assim, essa determinação de fazer as coisas, de avançar, de crescer, de ser alguém, né? De ter uma história para deixar um legado, né? E assim, eu comecei com essa ideia de empreender. Primeiramente tem que dar, né? Agradecer ao cara que foi o cara que me motivou, né? O Marquinhos da Craque do Pão. Eu trabalhei no Marquinhos, eu tinha 16 anos de idade. E ele era um cara novo, tinha acabado de vir do futebol, fez uma cirurgia no joelho e ele se reinventou com uma padaria, né? Por ter viajado o mundo todo, conhecido muitas coisas por aí por fora, e ele veio com essa pegada da Craque do Pão, né? E inovou no segmento de padaria aqui. E ali onde é a padaria dele era um açougue do pai dele. Ele poderia ter encerrado a carreira como jogador de futebol e ter se enfiado dentro do açougue, mas ele veio fazendo história, né? Inovou, né? Inovou, exatamente. Só um adendo aí, o Marquinhos da Craque do Pão, é uma padaria, é um ícone aqui na Zona Oeste. Ele não vende pão, ele vende todo um serviço ali que ele agregou valor ao produto dele, que é restaurante, é de tudo. Sim, exatamente. Consulta aí, Craque do Pão. E aí, assim, aquele cara ali foi o cara que eu me espelhei nele para ser um empreendedor de sucesso, né? O cara chegava, falava com todo mundo, saía a hora que queria. Eu falei, poxa, eu não quero trabalhar com horário, eu quero ser um cara que eu chego na minha empresa, que eu saio a hora que eu quero, que eu chego a hora que eu quero, que eu faço o que eu quero. E isso não aconteceu até hoje, né? É difícil. Trabalha mais do que eu só tenho hora para chegar. Só tenho hora para chegar, não tenho hora para sair. Mas assim, ele foi o cara que me espelhou, né, a ser um empreendedor. E aí, depois de muito tempo ter tentado, eu tive uma distribuidora de quentinha, já tive uma transportadora, já tive uma construtora, e assim, por ter 38 anos de idade, ter tudo isso que eu já tive, as pessoas falam, pô, você é mentiroso. Mas não é, porque eu fui tentando até dar certo. Né, assim, e aí, quando deu certo? Quando eu encontrei a pessoa ideal, que é a minha parceira, a minha companheira, né, que ali ela abraçou a minha ideia e vamos nisso aqui, isso aqui tem que dar certo, vai dar certo. E aí você consegue encontrar motivação, né, inspiração para você não desistir. Só para eu ter uma ideia, seu primeiro negócio, quanto que tu investiu, mais ou menos? Meu primeiro negócio foi uma distribuidora de quentinha, acho que foi uns R$800. Ou seja, você com R$800, hoje você é um empreendedor com 2 farmácias, investindo em mais, só acreditar no seu potencial, seja com R$1, com 100. Eu digo muito, o cara que tem 50 mil, 100 mil, 200 mil, esse não é empreendedor, esse é investidor. Sim. Eu tenho uma grana, vou lá, vou investir, quero resultado. É muito mais fácil quando você tem o dinheiro, né, para você investir. Você compra conhecimento, você compra pessoas para fazer e tal. Quando você não tem, igual eu quando comecei, eu não tinha conhecimento, eu tinha vontade. Né? Apesar de ter começado a trabalhar em farmácia com 11 anos de idade limpando prateleira, eu não tinha ainda conhecimento para ser um dono de farmácia. Né? E aí comecei a trabalhar com 11 anos, saí, depois fui pro Marquinhos. Depois disso, o meu ex-patrão me encontrou novamente, eu já estava de maior e tal, ele me chamou para ser entregador de uma farmácia dele. Aí eu comecei a trabalhar como entregador, aí comecei a aprender um pouquinho no balcão, aí eu coloquei a minha esposa para trabalhar no caixa, ela começou a aprender um pouquinho da administração, e aí foi aí que a gente iniciou, deu o nosso pontapé inicial, com aquele conhecimentozinho básico, né, que a gente tinha, e aí fomos, dando cabeçada, pisando em espinho e tal, e aprendendo com as dificuldades. É assim que se começa, Bruno, diz pra gente qual é a cirurgia mais complexa que você já pegou. Eu tive participando contigo dessa última agora, acompanhando, por causa de um siso, o cara teve várias complicações, podendo vir até a óbito. O que você pode nos orientar nesse sentido? Olha, deixa eu responder primeiro a tua pergunta da cirurgia mais complicada. Né? Eu costumo dizer, Alexandre, que cada cirurgia é uma cirurgia diferente. E desde um siso até uma cirurgia ortognática ou até uma cirurgia de trauma, todas têm as suas especificidades. Né? Então todas são bem complexas. Como eu respeito uma cirurgia ortognática, eu respeito uma cirurgia de siso também. Então eu acho que uma cirurgia é mais complicada que a outra. Né? Claro que tem pacientes que têm, né, mais complicações.
Como, por exemplo, esse caso que você citou, de um paciente que ficou muito grave por conta de um simples dente de siso. Né? E você acompanhou de perto. A gente teve que fazer uma traqueostomia de urgência no paciente para poder dar uma sobrevida para ele, porque realmente foi algo muito complexo. Né? Paciente diabético, 45 anos, pesado, e por conta de um siso, ele ficou internado diversos dias, né, fazendo antibiótico-terapia, tendo que a gente realizar uma drenagem de emergência nele, na região cervical, região submandibular, e também fazendo a traqueostomia. Né? Então, assim, não é nada simples, é algo muito complexo, e também não é a primeira vez que eu vejo isso acontecer. Eu já tive uma paciente de 16 anos que teve que drenar até a parte torácica por conta de um dente. Né? A infecção começou localizada na parte dentária, aí foi para a mandíbula, depois foi para a região submandibular, depois para a cervical, depois ela acabou evoluindo no que a gente chama de mediastinite, né? É uma infecção do espaço ali onde fica o coração e outras estruturas. Então, o siso eu respeito muito. Então, quando eu trabalho em 7 hospitais, né, de sobreaviso. Então, toda vez que tem uma emergência desse porte, eles me chamam, eu vou. Então eu já vou sabendo que pode ser algo muito grave, realmente. Então fica aqui, você perguntou, o que você nos orienta, né? Deu problema no siso, ao primeiro sinal, procure um especialista para poder averiguar. Porque aquilo ali pode ser apenas um pequeno sinal, mas pode evoluir para algo muito grave, podendo realmente levar a óbito, como você falou. Eu já vi pacientes ficando com cegueira por causa de siso superior, por causa de infecção na região do siso. Já recentemente teve umas matérias falando de morte por causa de siso. Teve uma paciente de 18 anos, se eu não me engano, no Paraná, que fez uma cirurgia de siso, evoluiu com uma infecção pós-operatória. Eu não estou aqui julgando profissional, até porque eu não sei da condição de saúde da menina, né, que ela estava antes da cirurgia, mas realmente é algo que você tem que ser protocolar. Cirurgia, seja cirurgia dentária, seja qualquer outro tipo de cirurgia, você não pode errar. Não existe aquela cirurgia fácil, né? Tem que seguir um protocolo, independente do tipo de cirurgia. Exatamente. E eu respeito muito cada paciente, né? Respeito muito cada procedimento, fico muito focado. O pessoal que trabalha comigo aí sabe como eu fico chato dentro do centro cirúrgico, né? Eu mudo completamente, né? Eu sou muito brincalhão. Precisa ser, né? Até porque você está lidando com vida, né? Exatamente. E essa questão de transformar face? A gente está vendo agora, por exemplo, uma imagem de um jovem que tinha a mandíbula muito para frente. Você foi lá, cortou tudo, tirou tudo, cerrou e mudou a fisionomia da pessoa. Né? Isso se chama cirurgia ortognática. Né? É uma cirurgia que a gente faz dentro de um hospital, ambiente seguro, com anestesia geral. Tá? É uma cirurgia que a gente realiza toda por dentro da boca, não tem cicatriz nenhuma por fora. E esse tipo de cirurgia, Alexandre, é indicada para paciente, Leandro, tem normalmente o queixo muito para frente ou muito para trás. Ou muito para trás, né? Ou essa região aqui que a gente chama de maxila, né? Muito para frente também ou muito para trás. Também tem pacientes que têm ronco, tem pacientes que têm apneia. Né? Então esses pacientes são candidatos a passarem por uma cirurgia ortognática. Também tem pacientes com sequelas de trauma, que sofreram fratura da mandíbula, pacientes que sofreram fratura em outro osso do rosto e acabam ficando com uma assimetria facial. Esses pacientes também são candidatos à cirurgia ortognática. Né? E tem outros casos também. Normalmente, o paciente não chega diretamente no cirurgião procurando a cirurgia ortognática. Normalmente ele é encaminhado ou por um outro profissional da saúde ou, principalmente, pelo cirurgião dentista ortodontista, né, que é o profissional que cuida do aparelho. Então ele identifica se ele vai conseguir realizar aquele tratamento apenas com aparelho ou se vai precisar de cirurgia. Então ele vai e direciona o paciente. Né? A cada dia eu venho aprendendo mais. No outro dia o Bruno teve umas falas bem interessantes, né? A boca é a entrada dos alimentos, de tudo. Se você não cuidar... Exatamente. Você fala, a partir do momento que você está falando, você já está ingerindo, né, todo tipo de bactéria. No ambiente que a gente vive é extremamente contaminado. Tá? Quando você mastiga, você também pode estar ingerindo algum alimento contaminado. Né?
Na respiração, tem muita gente que respira pela boca também. Só interrompendo, agora passou uma cena do Bruno aqui com um rapaz cheio de elástico na boca. Tu já imaginou? Você perde uns pezinhos ali, perde uns quilos ali. Normalmente são 3 semanas com esse elástico. 3 semanas, acabou de fazer a operação. Isso para cirurgia ortognática, tá? A gente faz a cirurgia ortognática e normalmente o paciente fica 3 semanas com aquela boca bloqueada com elástico, tá? Alimentando só com sopa, sopinha, caldinho, copinho, né, através da colher. Falar, ele fala dessa maneira assim, ó, consegue falar bem limitado. Mas por que os elásticos? Porque a nossa musculatura, Leandrão, ela tem uma memória. Então, por exemplo, o paciente que tem um queixo muito para frente, quando a gente chega esse queixo dele muito para trás, né, ele tem que querer puxar para frente novamente. A tendência da musculatura é voltar para a posição que estava antes. O elástico sustenta ele na posição. O elástico mostra essa nova memória para ele. Entendi. Então a gente tem que manter o paciente, que a gente chama de oclusão, né, que é a mordida certinha. Os dentes de cima, à frente, encostado nos dentes de baixo. E é tudo de elástico para que, se houver algum problema de o cara... Perfeitamente. Os caras, quando é inteligente, né? Pai, ó, o cara eu tô aprendendo. Eu já dei essa dica para ele lá atrás, ele pegou. Porque, Leandro, antigamente, né, esse tipo de cirurgia era feita com fios de aço, tá? E, infelizmente, a gente teve casos, não, quando eu falo a gente, eu digo nós profissionais. Tá? Não a minha equipe. Casos de profissionais que bloquearam esses pacientes no pós-operatório com fios de aço. Então, durante a madrugada, o paciente ficou com vontade de vomitar, né? Acabou, infelizmente, broncoaspirando, porque não tinha como cortar os fios, e o paciente foi a óbito. Né? Então, há todo um planejamento. Criar esse novo método, né? Hoje, o protocolo é com elásticos, tá? Não julgando quem faça, né, com fio de aço. A nossa equipe prioriza realmente, né, a vida do paciente, a via aérea do paciente. Que o paciente consiga respirar. Se o paciente tiver com alguma dificuldade, consiga passar uma tesoura nos elásticos ali, consegue abrir a boca. Eu já tive pacientes com crise de transtorno de ansiedade, porque ficou com a boca bloqueada. O paciente não aguentou ficar com os elásticos, foi lá e cortou. Aí eu vou no consultório e recoloco os elásticos. Né? Então, assim, é importante... essa versatilidade. Essa questão do... Você que já estudou muito fora, né, provavelmente já deve saber nos dar essa orientação. Existe mesmo essa mística de que o nosso cérebro, depois de 7 dias repetindo a mesma coisa, ele grava... Acaba armazenando realmente a informação. Né? E quanto mais vezes você fizer, maior a absorção da informação e maior você vai estar interligando aquela informação ali com a tua prática. E eu estou tentando já mudar, né? Você falou que já saiu do refrigerante, né? Já saiu do refrigerante do açúcar. Eu estou tentando ainda, já parei um pouquinho com o refrigerante. Desde ontem que eu não tomo. Já é alguma coisa, já é um avanço. Já estou aqui, ó, suquinho. Nós estamos nesse podcast, Bom Dia Zona Oeste. O objetivo é levar a vocês informações importantes da Zona Oeste. E nós hoje estamos com a decoração com uma artista plástica, Antônia Boaventura, moradora aqui do Mendanha, nos cedeu os materiais dela, então entra lá depois, Antônia Boaventura, verão muitas obras de arte, expõe no mundo todo. E queremos falar da Zona Oeste, o maior bairro do Brasil, um bairro maravilhoso, um bairro que precisa de muito investimento e muitos empreendimentos. Você está investindo na Zona Oeste. Já está com 2 farmácias, já contou que tem outros projetos e outras parcerias surgirão. Com certeza. Por que investir na Zona Oeste? Só porque tem quase 2 milhões de habitantes? Ou porque está perto? Alexandre, assim, eu sou da Zona Oeste, né, cara? Eu sou cria daqui de Campo Grande, como diz o pessoal. Eu sou cria. Eu realmente sou cria de Campo Grande, né? E assim, o objetivo de investir aqui eu tô aqui, nasci aqui, cresci aqui, as pessoas me conhecem aqui, gerar emprego aqui. E você, como cria da Zona Oeste, entende a problemática, né? Você sabe onde você pode ir, onde você pode ajustar, onde você pode colaborar. E a partir do momento que você empreende aqui, você não está se ajudando, você está ajudando outras pessoas. Exatamente. Está promovendo emprego, você está fomentando o comércio local, porque os funcionários dele vão ter que almoçar nos comércios ao redor.
E são funcionários daqui também, da região, né? E o dinheiro circula na região. Com isso acaba aumentando a renda per capita da nossa região, entendeu? Então esse foi o objetivo. Investir na Zona Oeste. Você que quer investir, Zona Oeste, quase 2 milhões de habitantes. Eu digo a famosa divisão agora, Zona Oeste Raiz, onde dividiu Deodoro até o túnel, até Santa Cruz. Isso é uma nova Zona Oeste, vem recebendo investimentos para quanto é lado, e vamos ver se a gente tem alguma indústria vindo para cá, né? Bruno, voltando à medicina na Zona Oeste. Tudo é Barra. Tu quer tratar do câncer, é na Barra, é no centro. Do intro, é no centro. Os hospitais do Rio, aqui da Zona Oeste, tu tem uma perspectiva que a gente possa vir a ter um dia um tratamento de câncer? Eu não entendo bem essa área, parece que algumas coisas são de leis federais, hospitais federais. Qual a tua visão a respeito disso? A saúde pública é dividida em 3 setores, né? Atenção primária, atenção secundária, tá? Atenção primária, normalmente fica com o município, que é a clínica da família, aqueles postinhos de saúde, os programas de atenção de saúde à família, né? A saúde secundária, atendimento secundário, que já é mais a parte do Estado, então são cirurgias com média e baixa complexidade, tá? São os hospitais estaduais. E temos o atendimento terciário, que aí é o que você está falando, são cirurgias mais complexas, cirurgias para câncer, transplantes de órgãos, né? Eu acho que a Zona Oeste merece, né, Alexandre? Você pega um paciente que tem câncer aí, eu, por ser cirurgião, tratar muito da parte de tumores, então eu lido com isso constantemente. Né? Eu faço diagnóstico e na grande maioria dos pacientes não tem plano de saúde, então a gente tem que regular o paciente no tal CISREG ou no SER. Né? O CISREG é o sistema de regulação do município, o SER é o sistema de regulação do Estado, exatamente. Para botar o paciente numa fila, sabe lá quando que esse paciente vai ser chamado. E para o câncer, não sei se vocês sabem, a gente tem uma lei federal, tá, que diz que esse paciente tem que ser atendido em até 30 dias. Eu peguei alguns casos eu acompanhei alguns casos seus, um que foi muito emblemático, acho que foi o primeiro, que o cara estava na fila do CISREG lá há 5 anos. Estava com tumor na cervical. De repente ele chegou lá, você fez o que tinha que fazer, analisou, fez os exames, o cara entrou com uma perspectiva de vida, saiu com outra. Eu vejo assim a imagem do cara, ele não tinha, na época eu consultei, entrevistei um pouco, ele não tinha namorado, não tinha vida social, não tinha nada, não tinha emprego, tinha um tumor imenso. Autoestima, né, cara? Melhor autoestima da pessoa, né? Você imagina se você aquilo ali com 5, 6 anos, com tumor. Quantas pessoas estão nessa situação? Milhares de pessoas. Inumeráveis, eu acho. Milhares de pessoas. E voltando à sua pergunta, se a gente precisa disso aqui na Zona Oeste, a gente precisa. Como você falou, muito. São quase 2 milhões de habitantes. Você imagina um cara que está com câncer aqui na Zona Oeste, tendo que enfrentar uma fila que não é pequena, uma fila do CISREG ou do SER, para ser chamado, sabe quando? Para o INCA ou para outro hospital federal, seja Cardoso Fontes, seja o Hospital do Andaraí, o Hospital da Lagoa, o Hospital Federal de Bom Sucesso, né? E esse paciente... O Gafré também é Hospital Federal, né? O Gafré é ligado à Unirio, é uma faculdade, é um hospital escola. Falando nisso, Caxias, aquela região lá, teve um centro de imagens há pouco tempo inaugurado. Foi inaugurado em Nova Iguaçu. Centro de imagens. Isso é uma ideia que eu venho batendo há muito tempo também, né? Outra coisa que a Zona Oeste precisa, né? De um centro de imagens aqui. Tomografia, ressonância. Se você quiser fazer uma ressonância magnética aqui na rede pública, você não consegue. O paciente tem que se deslocar para a Baixada Fluminense ou para o centro do Rio para conseguir. Então, a mesma coisa no Hospital do Câncer, tá? E a mesma coisa, a gente inaugurou há pouco tempo, né? A gente que eu digo população, porque é a gente que faz, nosso dinheiro está investido, né? Mas a Prefeitura do Rio inaugurou há pouco tempo, acredito que cerca de 6 meses, o Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica. Então, cirurgia de catarata, cirurgia odontológica, outros tipos de procedimentos. Aí, ontem, eu tive um papo com o Daniel Sorange, que é o nosso secretário municipal de saúde, e levei essa demanda para ele. Daniel, vocês fizeram em Benfica, Zona Norte, espetacular. E a Zona Oeste? A região que tem maior
né, população, qual a ideia para a Zona Oeste? Será que a gente não consegue um prédio da prefeitura ali, que vocês faziam isso também? Ou os pacientes da Zona Oeste vão ter que se deslocar também para a Zona Norte para conseguir um tipo de atendimento? Quando ele fala no Supercentro Carioca, o Supercentro Carioca, ele se diferencia um pouco do hospital padrão, como Rocha Faria, como Albert Schweitzer. Seria um centro de referência para atendimento, tipo de atendimento eletivo. Uhum. Tá? Esses hospitais, Rocha Faria e Albert, ficariam aí para um atendimento mais emergencial. A minha preocupação minha não, ainda de toda a população, é ficar nesse vício. Chega um prefeito, faz a clínica da família. Vem outro prefeito, faz o UPA. Vem outro, faz a UPP. Vem o outro, faz não sei o que. Porra, eles não têm um direcionamento para dar sequência num projeto. Cada um quer botar sua bandeira. Eu tenho uma opinião com relação clínica da família. Eu vou te falar com experiência em cima disso que você falou. Né? Eu fui presidente do IASERJ, que é uma instituição estadual, de 2019 até 2020. Então o IASERJ estava extremamente largado, abandonado, sucateado. Nós temos como exemplo o Hospital Eduardo Rabelo. Tá? O Hospital Eduardo Rabelo, a gente reformou recepção, reformou ambulatório, colocamos 70 ar-condicionados naquele prédio que estava surrado, né? É um hospital para idosos. E nós reformamos tudo. Rochinha, que é um ambulatório de múltiplas especialidades também. Eu coloquei lá um projeto chamado Saúde Sorridente, que é uma odontologia para pacientes especiais. Reformei todo o prédio, coloquei outros especialistas. Sem parar. Sem parar. Saímos de lá, deram continuidade no projeto? Detalhe, né, Bruno? Não. Um detalhe. Uma Porque pessoa não é séria, não é desenvolvendo projeto um de trabalho, Estado, é projeto de partido. Político partidário. uma pessoa séria desenvolvendo um trabalho, como se desenvolveu nessas unidades, você recebeu até doação privada, não foi? Eu recebi doação privada. Recebemos doação da Fundação Leão 13, fizemos uma parceria, porque atendemos também os idosos da Fundação Leão 13. Fizemos parceria com a Polícia Civil, inclusive eu ganhei uma moção honrosa da Polícia Civil, dizendo sobre a gestão do IASERJ. Ganhamos 2 prêmios de gestão em 10 meses do IASERJ. Ou seja, Leandro, dá para fazer. Dá para fazer. Só levar a sério. Só levar a sério. Agora, por que as pessoas que se substituem nos órgãos públicos ou no mandato partidário, mandato eletivo, né, através de eleições, por que eles não dão sequência? Não sei te explicar isso. Realmente não sei te explicar. Que é triste, Agora, quando o político brasileiro, Leandrão, começar a entender que a partir do momento que eles começarem a entregar de verdade os resultados, darem sequência a isso, cara, o Brasil não vai mudar. Leandro, eu tive, há 20 anos atrás em Fortaleza e cada esquina, em vez de ter uma padaria, tinha uma farmácia. E eu tenho observado isso vem acontecendo na Zona Oeste também. Dá dinheiro, né? O segmento deve ser bom, né? Porra, quem me dera que fosse assim, Alexandre. Então a gente teve esse boom aí, né, do segmento de farmácias e drogarias pós-pandemia, né? A pandemia veio aí, a gente, e se não fosse as farmácias e drogarias, que seria da população, porque o governo não tinha como atender a demanda que surgiu, né, no momento. Então, assim, as pessoas viraram os olhos para a farmácia. Porra, realmente, farmácia dá muito dinheiro, porque tudo que você precisava, você tinha que buscar na farmácia. Né? Você ia no posto de saúde, não tinha máscara, não tinha isso, não tinha aquilo, não tinha álcool. E quem foi que atendeu a demanda da população? As farmácias. Então, as pessoas olharam, né, com um olhar especial para a farmácia e começaram a abrir farmácia, uma em cima da outra, uma em cima da outra. Só que, infelizmente, o segmento é um pouco complexo, né? Não é assim que funciona. Eu mesmo, quando abri farmácia, né, eu tive minhas dificuldades, mas eu busquei conhecimento, eu fiz curso com o Cláudio Nazajon para administrar a empresa, né, fiz muito seminário com ele, vi muito o Roberto Justo, né, o sócio aqui dali, para poder aprender, para não deixar o negócio ruir. Só que tem pessoas que, infelizmente, abrem um negócio e amanhã eles dizem que são empresários. E aí é jet ski, é moto, é carro e tal. E o negócio ele não se sustenta com um determinado tempo. Você precisa de pelo menos 2 anos. 2 anos para você começar. 2 anos para você estruturar o negócio, né? Para você começar a tirar o seu prolabore dele. Né? E não é um prolabore assim milionário que você vai tirar. Isso é uma recorrência. O dinheiro vem com trabalho, independente que seja com farmácia, com dragaria, com padaria, com medicina. São 2 coisas que eu jamais montaria, farmácia e padaria. Tu não tem hora para fechar, cara. É de madrugada até a noite, de segunda a segunda. Leandro, eu tenho observado, você remodelou uma farmácia toda.
botou ela no chão, refez ela toda para um padrão de Campo Grande, para um padrão de Zona Oeste, ficou top. Um grande investimento, você acredita no que faz, acredita no potencial, pelo que eu vejo, né? E tenho observado, cada esquina está parecendo uma farmácia. Recentemente nós observamos aqui em Campo Grande uma loja de fast food foi totalmente destruída, eliminada, e vai sair ali uma farmácia. E vejo que você está investindo em aprimorar. Mas por que isso? Dá muito dinheiro, dá muito trabalho? Como é isso? É acreditar? Primeiro vamos lá, né? A gente reformulou, primeiro essa pergunta, a gente reformulou a loja porque a gente já tinha atingido o nosso limite máximo da loja ali no ambiente que a gente está, né? Ali onde a gente está localizado. E aí a gente viu que existia um outro público, né, que precisava ser atingido. Aquele público, né, mais exigente, vamos dizer assim. E aí a gente decidiu, né, mudar a estrutura da loja para atender essa demanda, esse outro público. Então foi por isso que a gente, né, fez essa obra aí, reformulou a loja, ficou realmente muito bonita. E com relação a muitas farmácias, né, a gente teve uma pandemia aí, né, e as pessoas todas olharam um olhar diferenciado para o segmento de farmácia. A pandemia foi um momento de expansão para muitas farmácias. Sim. Depois disso você observou que muitas delas quebraram ou estagnaram? Você perguntou se é fácil. Fácil não é não, né? O segmento é muito complexo. As pessoas olharam para a farmácia porque a atenção virou ali, tudo que você precisava tinha na farmácia, período de pandemia, né? E assim, o governo não tinha como dar assistência, então, infelizmente, a farmácia que deu essa assistência para a população. E aí, óbvio que entrou muito dinheiro, mas você teve que comprar também utensílios, né? E como é que paga isso? E muita gente que quebrou pós-pandemia, que abriu farmácia, foi no momento que comprou muito, e quando chegou na hora de pagar, não tinha o dinheiro. Porque qualquer negócio, não soube gerir, qualquer negócio dá dinheiro, desde que você trabalhe, né? E a farmácia não é diferente disso. Então, assim, eu sou muito feliz com o segmento de farmácia, gosto do que eu faço, gosto de atender as pessoas. Minha esposa formou em farmácia, eu estou fazendo farmácia também. Gosto do que faço, muito, só tem hora para chegar e não tem hora para sair. Farmácia hoje vende produtos, ela poderia vender também algum tipo de serviço? Sim, principalmente para o governo. Sim, a gente tem, né, a farmácia hoje ela pode ser uma expansão no segmento de vacina, por exemplo, né? A gente tem, você falou de quase 2 milhões de habitantes, a região só da Zona Oeste, estou falando do Rio de Janeiro todo. Rio de Janeiro estamos 6,3 milhões de pessoas, né, para um total de 11 mil farmácias, se não me falha a memória, na última pesquisa que eu fiz no Conselho. Isso são CNPJs registrados hoje. Tá? Então, se você dividir essa quantidade de população pela quantidade de CNPJ, você consegue atender muito mais uma demanda numa campanha de vacinação. Se você olhar a quantidade de postos de saúde que você tem, quantidade de hospital para atender a demanda, você não consegue. Fica muito inviável. Por isso que não atinge as metas de campanha de vacinação. Então, a gente poderia fazer uma parceria pública-privada, dar um subsídio para a drogaria, para que ela pudesse, né, ser esse braço forte nas campanhas de vacinação, assistência farmacêutica, né, informar os pacientes de que forma tomar o medicamento. A gente também tem um profissional farmacêutico lá para prestar esse serviço. Hoje em dia, as pessoas se automedicam. O Bruno toma um remédio para dor de cabeça, melhorou, ele vai indicar para mim. O meu organismo é diferente dele. Ele melhor do que eu para dizer sobre o organismo, né? Cada pessoa funciona com um tipo de medicamento por conta do organismo. Não é verdade, Bruno? Então a farmácia poderia ser uma extensão do governo federal, estadual, municipal, sim, na aplicação de vacinas, em campanhas e tudo mais, né? Com certeza. A gente está aí para isso. A gente tem, né, público para isso, a gente tem farmácia suficiente para isso. Estrutura, né? Algumas precisam se estruturar, né, para que possa prestar esse tipo de serviço, mas assim, tem... Posso dar um pitaco? Com certeza, estamos aqui para isso. Pegando um gancho já nisso que você está falando, teve excelente ideia, parabéns. Eu mesmo, na área de saúde, nunca tinha escutado uma ideia dessa, desse porte. E você já me deu uma outra ideia que fica com uma sugestão também para os teus projetos futuros. A gente tem uma grande dificuldade, tá, de entrega para a população de bolsas de colostomia. Tá? Hoje, na capital, se eu não me engano, o único lugar que entrega
aqui no IESERG do Maracanã, e mesmo assim nós estamos com algumas limitações. Então eu conheço diversos pacientes que tentam trocar essa bolsa e não conseguem. Por causa do acesso, né? Exatamente. Então eu acho que o governo deveria buscar também os profissionais da farmácia, os comércios, né, a farmácia propriamente dita, para poder ajudar nessa distribuição. Por que não? Sim, com certeza. Tá dado o recado aí. Compra quem quer, ganha quem quer. É um podcast para levar informações e ideias para vocês. Só quem tem esse problema, só quem tem paciente na família. É verdade. Que sabe a dificuldade que passa para... Temos o presidente Bolsonaro que passou, né? Sim. Por isso, teve que utilizar a bolsa de colostomia. Temos diversos casos que a gente poderia citar aqui, mas o dele é o mais conhecido, né? Sim. Aquela bolsinha que fica aqui na barriga, né? Normalmente em pacientes em pós-operatórios bem complexos, né? Da região intestinal. Né, pacientes com câncer também utilizam muito, pacientes que são submetidos a cirurgias gerais. Então fica aqui um alô. Né? Bruno, agora eu vejo você atuando no social. Você atende vários hospitais, mas também atua no social. Essa doação do seu tempo. Por que doar seu tempo, sua experiência para o social? Para o cara que chega lá há 5 anos com um tumor e já sai com outra vida. Eu gosto de chamar isso aí, né, de responsabilidade social. Tem muita gente que chama de ação social, eu gosto de chamar de responsabilidade social. Eu acho que todos nós, principalmente nós que somos da área de saúde, seja da parte comercial, né, seja da parte profissional, né, enfim, eu acho que a gente tem que ter responsabilidade social com quem mais precisa. Eu acho que assim a gente se torna um grande país, se torna uma grande comunidade, né, a gente tendo essa responsabilidade. A gente entendendo realmente quem precisa. Sim. Tá? Se você me permite, eu vou dar um exemplo aqui, Leandro. Tem uma situação até estranha que aconteceu comigo há pouco tempo. Eu fiz uma postagem de um menino que eu vou ajudar, né? Uma cirurgia que ele precisa, um garoto de 11 anos que não abre a boca. Né? Acho que foi até você que filmou. Isso. Né? Um garoto da Baixada Fluminense. Isso. E a gente colocou o post, né, para servir de alerta, para dizer que a gente tem essa responsabilidade social. Tá? E eu gosto muito de frisar isso, até porque a gente não está em campanha eleitoral. Porque é muito fácil você mostrar a sua responsabilidade social em época na época de campanha eleitoral. Mas e no ano que não é de eleição? E quando você não é candidato? O que você está fazendo? É aí que vocês têm que observar, né, a responsabilidade de cada pessoa que se candidata, né, de cada profissional. Isso não se diz só no tocante política, não. Estou te falando da humanização mesmo. E como eu falei, quem é da área da saúde, quem é da área comercial da saúde, eu acho que tem que ter essa pegada. Tá? Então, aconteceu um caso muito estranho, Leandro. Eu gostaria de compartilhar com vocês, se me permite, Leandro. Quando eu falo que eu tenho responsabilidade social, a minha responsabilidade social, tá, é com quem realmente precisa. Aí eu botei o post desse menino, Leandro, né? E veio um rapaz lá e começou a escrever um monte de comentários negativos, né? Olha, você só está fazendo isso por marketing, porque eu pedi a tua ajuda e você não me estendeu a mão e tal. Aí eu entrei no Instagram do cara e vi a mensagem. Realmente, ele tinha me pedido ajuda no passado. Tá? Ele estava com uma lesão que não é tumoral, não é nada urgente, nada emergencial, é uma lesão meramente estética que ele tinha no rosto, que ele tem no rosto, e ele me solicitando ajuda. Tá? E eu respondi a ele que aquele tipo de lesão eu não tratava, porque era necessário um tipo de medicamento específico para fazer aplicações ali. Tá? E outra questão referente a esse caso, eu fui no Instagram do cara para poder olhar, aí o cara tava lá, de cordãozão, dirigindo o carrinho dele, aí outra foto dentro da academia, outra foto com boné de marca, outra foto numa boate, outra foto não sei onde. Como fazer ação social com uma pessoa que realmente tem poder tem condições, aquisitivo? né? Tem condições, aí fica difícil. Aí tá tirando a vaga de outra pessoa. Então você já percebeu. Tem que ter o bom senso. Aí eu fui e expliquei para ele no comentário, falei, já te expliquei que esse tipo de tratamento eu não faço, porque necessito de um medicamento especial. Aí ele falou, realmente eu sei que aqui no Rio de Janeiro não tem, inclusive o falecido Ivo, isso ele escrevendo, inclusive o falecido Ivo Pitangui me atendeu também, disse que não poderia me ajudar,
porque ele não tinha esse medicamento, que era só em São Paulo. Eu falei, bom, se você já sabe disso, então... Não conseguiu atender? Exatamente. Que é o Bruno. Aí eu falei, então por que você está vindo aqui negativar? Ah, porque você nem me olhar quis me olhar. Não, pô, marca uma consulta, pô, paga minha consulta. Você tem condições, você tem carro, você paga academia, você sai pra boate, você tá com um copo de cerveja na mão. Deu pra entender? Tá tirando espaço de alguém que precisa. Né? Então, aqui fica muito claro isso. Eu gosto de ajudar, preciso ajudar, isso é necessário para mim. Mas também tem que ter... Mas eu tenho que ter, como o Leandro gosta de chamar, o Prolabore. Sim, com certeza. Né? Então, pessoal, indiquem para mim pessoas que queiram fazer procedimentos particulares também. Eu não vivo só de doação, né? A gente vive também, né, da profissão, sim, né? Profissão particular. Então eu ajudo realmente, Alexandre, Leandrão, quem precisa. Eu sei do trabalho que você faz também social, você faz um trabalho muito forte também. Só que você precisa manter a tua loja. Sim, claro. Você precisa vender teus remédios. Você imagina se você só ficasse doando remédio para todo mundo. Verdade. Como é que você sustenta a tua família? Não consigo nem manter os funcionários, né? Exatamente. Empregados. A mesma coisa eu tenho funcionário, tenho condomínio para pagar, os consultórios, luz, água, medicamentos. Existe uma despesa por trás de tudo isso. Exatamente. Né? Então, assim, eu entendo, né, o desespero das pessoas em pedir ajuda. Mas, se a pessoa paga academia, tem carro, tem iPhone de última geração, por que não pode pagar uma consulta comigo? Eu tenho que fazer... Eu não sou parlamentar, certo? Eu não sou secretário de saúde, não sou prefeito, não sou governador, eu não tenho nenhuma atividade pelo SUS. Eu não tenho essa obrigação de atender. Leandro, diz aí, quantos não você já recebeu nessa vida de empreendedor? Cara, quantos nãos? Eu acho o seguinte, a gente não deve contabilizar os nãos, né? Isso é uma energia que traz pra gente mais força pra gente correr atrás do objetivo. O não é mais um desafio que tu vai ultrapassar. Eu acho que é um desafio. Eu costumo dizer que o não é o, pelo menos pra mim, acredito que pro Leandrão também, é o meu espinafre. É, espinafre. Essa foi longe. Espinafre, gente. Pra quem não lembra do Popeye. É um pouquinho longe do Popeye, você comia espinafre, ficava tudo fora. Eu quando escuto um não, quando tem uma porta fechada, Leandrão, eu fico igual o Gabigol, lá forte. Que nos fortalece, né, cara? Assim, e são pessoas que não pegaram a nossa visão de negócio, ou a visão empreendedora, né? Ou que para elas tanto faz, ou que não querem que a gente atinja um nível superior a elas, né? As pessoas têm disso, né? Infelizmente. Então, assim, isso eu me agarro nisso também, com o espinafre do Bruno aí, e vou pra cima, entendeu? Eu nunca contabilizei a quantidade, não. Né? Tem muita gente que acha que é fácil. Ele é empresário, isso é fácil pra ele, né? Não é muito fácil não, cara. Mas a gente é determinado, né? A gente sabe onde a gente quer chegar. Exatamente. Esse é o objetivo. O melhor de tudo, né, Leandro? Já deve ter acontecido contigo, né? É quando a vida dá aquela famosa... aquele 360, cara, né? Que a pessoa volta pra você, aí fica com cara de jovem, né? Exatamente. A pessoa precisa de você. Aí você vai lá, eu ajudo. Posso contar uma história rápida? Pode. Eu falei pra vocês que eu comecei minha faculdade já com 25 anos, né? E terminei a faculdade com 29 para 30. Então tinha uma pessoa muito próxima a mim, né, que veio conversar comigo. E aí, Bruno, tá se formando agora, né? O que você pretende fazer daqui para frente? Eu falei, agora eu vou fazer mais 3 anos de residência em cirurgia bucomaxilofacial. Aí essa pessoa falou assim para mim, nossa, mas você já tá, né? A idade já tá um pouquinho passada, ainda vai estudar mais 3 anos, por que você não vai logo trabalhar, rapaz? Vai perder mais 3 anos aí estudando, cara. Não faz isso não, pô, cai logo pra dentro do mercado de trabalho e tal. Aí eu falei, não, eu vou seguir meu sonho. Meu sonho é ser cirurgião bucomaxilofacial, eu vou fazer. E eu senti que aquela pessoa negativou muito a coisa, né? E o tempo passou, Alexandre, me formei, né? Depois de um tempo, essa pessoa me procurou. Sabe por que ela me procurou? Ela estava com um tumor na boca. Ela já tinha passado por 2 outros profissionais, e os 2 outros profissionais falaram que não realizariam aquela cirurgia, e os 2 me indicaram. E essa pessoa veio até mim, para eu poder fazer a cirurgia. E eu fiz. Então são coisas que a vida... Poderia contar... N coisas acontecem, cara. Mas essa foi só de uma, que é uma pessoa muito próxima. Né? Eu tive na própria família pessoas que, quando eu comecei com o segmento, falou que não durava 3 meses.
Exatamente. Nós estamos aí há 10 anos já, segmento de farmácia, já tivemos 4, já tivemos 9 franqueados, hoje estruturando, né, com a nossa própria marca registrada, estruturando a nossa marca para franquear para frente aí, desenvolvendo Parabéns, vários hein? trabalhos de... Hoje você se sente capaz de franquear, de dar assessoria a outros empresários. Com certeza. Quem precisar de consultoria para abrir farmácia aí, quiser ser bem sucedido, é só vir até a gente. Então, Tem muitas Eu informações. já marquei minha reunião aqui, tá? Já marquei minha reunião. Não se surpreenda, não saiu uma parceria de alguma coisa aqui. Bem, gente, então a gente está nessa finalização desse podcast. O objetivo é levar vocês um pouco mais do potencial empreendedorismo aqui na Zona Oeste. Tem muito a ser feito, afinal, volto a repetir, 2 milhões de habitantes ou votantes, enfim, é muita gente. Há demanda para tudo, seja para transporte, para saúde, para educação, para empreendedorismo. É um local virgem para a gente atuar de todos os segmentos. É isso aí. Bruno, para a gente fechar, qual a mensagem que você deixa para nossa turma que está assistindo? Não desista de você. Se entregue. Seja uma pessoa extraordinária. Você tem que se sentir extraordinário. O seu mundo só depende de você. Faça o não virar um sim. E é isso. Bonito. E você, Leandro? Tomou um pouco da minha fala aí, né? Mas é isso, cara. Não desistir do sonho, né? Ter objetividade, força de vontade, empenho, determinação. Tudo isso faz parte, né, da busca por um objetivo. É isso. Aí, tá dado o recado. E você que é empresário, hoje eu estou com a caneca da Drogaria Gigante, tomando um suquinho, né? Hoje não rolou chá, hoje foi suco, já acabamos com o suco todo. Então, você que quer patrocinar, você que quer participar, faça contato, a gente vai deixar os telefones aí. E segue a gente lá no Instagram, hein? Segue a gente lá. Instagram, @Dr. Bruno Chagas. @Dr. Bruno Chagas. Drogaria Gigante Oficial. uma unidade em Campo Grande, no Mendanha, outra no Catiri. Não. Mendanha, Jardim Bangu e novidades virão por aí. Isso aí. E Alexandre, aqui com esse trabalho, segue lá a gente, TV Jaguanum e Portal de Turismo Costa Verde. E o grande patrocinador desse trabalho todo, Chalé Jaguanum, nossas casas de temporada na ilha de Jaguanum e uma casa especial, Recanto Serra do Mendanha, no Mendanha, com toda uma casa gourmet para você fazer aquela costela, aquela pizza. E já fiz o meu jabá. E, gente, muito obrigado pela entrevista e vamos para a próxima. Vem com a gente.